Pessoal, então sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso ciclo de colóquios 2020 no Instituto de Física da UF. Hoje nós vamos receber o professor Pedro Pascucci, né? Ele é professor da UFRJ, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas. Ele fez a graduação na Universidade Estadual de Londrina, fez seu mestrado e doutorado na USP, né? Fez alguns pós-doutorados, como na própria UFRJ, e também no Instituto Beckman, da Universidade de Illinois. E ele trabalha primordialmente em modelagem dinâmica de estruturas moleculares de interesse biológico. E hoje ele vai contar um pouquinho do trabalho dele, dos resultados mais recentes. Pedro, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar participar desse ciclo de colóquios da UF. E a palavra é toda sua. Obrigado pelo convite, Pedro, Daniel. Prazer estar aqui falando para vocês, depois de algum tempo sem apresentar para essa comunidade, né, da física. Minha trajetória me levou mais para o lado da biologia, da saúde, e hoje eu estou lá no Centro de Ciências da Saúde, da UFRJ, no Instituto de Biofísica, num ambiente onde a maioria dos pesquisadores são biólogos e médicos, e eu, depois de algum tempo também, não consegui mais acompanhar os congressos de física, né, física da matéria condensada, que eu fui durante décadas, né, depois passei aí mais nos de química teórica, nos de bioquímica, biofísica, né, mais específicos, né. Bom, eu vou começar aqui fazendo a projeção, então, da minha tela toda. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeitamente. Ok, então. Bom, então me propus a falar sobre esse assunto, um pouco de espectroscopia e modelagem molecular, né? E que foi um tema que eu apresentei na nossa rede de nanotecnologia, numa reunião há algumas semanas, em que o Pedro Venezuela também faz parte, e isso motivou o convite, né? A ideia é a gente também poder ter um feedback de vocês, né? Porque o nosso cálculo espectroscópico ele é bem rudimentar, né? E assim também como toda a parte quântica e também a parte estatística, né? Então, a gente está aberto a colaborações justamente para aprofundar nosso entendimento, né, desses problemas, ou seja, as técnicas avançadas em física, né, computacional, aplicadas a problemas biológicos, né. Bom, a proteína, para quem ainda não tem um contato, né, um entendimento do que são, né, são cadeias de aminoácidos. Aqui eu tenho uma representação por uma letra, né, de aminoácidos, da sequência de aminoácidos. E para o ser humano, essa frase que está aí, ela é incompreensível, né? Mas para a natureza, não, né? A natureza levou milhões de anos para selecionar essa sequência, né, em posições cada vez mais eficientes, né? Cada letra dessa corresponde a um aminoácido dos 20, né, aminoácidos, né, ou resíduos aminoácidos. E não se entende, né, como que as proteínas se novelam. Então, esse faquir aí, ele passa atrás desse cartaz, né, e sai novelado do outro lado. Então, é uma área de pesquisa, muito tem sido feito, né, tem vários modelos, né. Hoje em dia já está bastante estudado, né, mas qual que é o interesse com relação às aplicações dos estudos de novelamento de proteína? É justamente fazer a predição computacional, né, já que a resolução experimental das estruturas das proteínas, ela demanda um custo e um tempo bastante grande, e somente cerca de 100 mil, cento e poucas mil estruturas são conhecidas, né, até o momento, né, por causa pelas técnicas, né, experimentais. A gente diz que uma proteína ela foi resolvida quando ela é resolvida experimentalmente. Quando ela
um modelo é proposto, né, um modelo computacional, se diz que isso seria uma previsão, né, uma predição da conformação, né, da proteína. Os diversos projetos de genomas levaram ao conhecimento de 1,5 milhões de sequências de aminoácidos, né, ou de genes que codificam aminoácidos. E isso faz, então, uma diferença muito grande, né, um hiato, né, uma falta de conhecimento, né, entre sequências, né, conhecidas e estruturas conhecidas, ou seja, não se conhece quase nada das estruturas das proteínas, embora a maioria delas se novelem com os mesmos motivos, né, estruturais, os mesmos blocos estruturais. Então, aí eu tenho uma diversidade das proteínas, mas a maioria é composta pelos mesmos blocos e, aparentemente, não tem bloco novo sendo descoberto, né? As novas estruturas geralmente são composições de blocos já conhecidos, né? Blocos estruturais. E, por muito tempo, se falou na relação entre a estrutura e a função dessas macromoléculas biológicas. E, mais recentemente, com os estudos de dinâmica molecular e pelas técnicas experimentais que captam movimento, como a ressonância magnética nuclear, tem se considerado os movimentos funcionais, ou seja, a dinâmica da proteína na realização da função biológica. Então, a nossa visão de proteína deixou de ser aquela estática, né, estrutural, né, para ser uma visão mais dinâmica, né, de uma estrutura bastante flexível. Bom, na simulação de dinâmica molecular, hoje nós estamos aqui em 2020, nessa escala de 10 de microsegundos para milissegundos, né? Isso usando modelos coarse-grained, né? E a gente gostaria de estar já conseguindo simular entre e segundos do movimento de dessas macromoléculas, que é onde elas espontaneamente se novelam, né? Então, são os tempos típicos de novelamento de uma proteína na casa de segundos, né? Se a gente chegar, quando a gente chegar corriqueiramente nessa escala de tempo de dinâmica molecular, a gente vai poder simular o ambiente da proteína e conseguir novelar, né, a proteína a partir, então, assim, da simulação do pH, da temperatura, ou seja, das condições biológicas, né, do ambiente celular, né? Então, espera-se que aí na próxima década a gente consiga chegar, ou nas próximas décadas. Bom, na dinâmica molecular, o que se calcula é a força, né, a partir da derivada, né, do gradiente da energia potencial, que descreve, né, as ligações químicas, os ângulos entre ligações, né, os ângulos onde a cadeia bifurca, as torções, né, onde as cadeias têm liberdade de giro de 360 graus, né, e os contatos, né, de Lennard-Jones e as interações colombianas também. Então, juntando tudo isso, somado sobre todos os átomos, todas as ligações, todos os ângulos, né, se consegue ter a energia total da proteína e se obter a força sobre cada átomo. E a partir da força sobre cada átomo se obtém a aceleração, né, dividindo a força pela massa, e se calcula as trajetórias, né, primeiro calculando a velocidade, no meio passo ΔT sobre 2, né, segundo o algoritmo de Verlet, e depois substituindo a velocidade no algoritmo de Verlet também para a predição da trajetória, né? O passo de tempo de meio femtosegundo, quando não se coloca nenhuma restrição em comprimento e ângulo, né, de ligação. Quando se coloca, se consegue dar um passo de 2 femtosegundos, que é esse que está dito aqui, né, 2 femtosegundos, o passo da dinâmica molecular. Então, por isso que o passo de tempo, sendo pequeno, faz a gente alcançar só a escala de nanosegundos para microsegundos da simulação, né? Bom, e o que se faz é usar condições periódicas de contorno, né, de maneira que o solvente passa a ser infinito, né, elimina-se o efeito de fronteira,
o átomo I ele enxerga a imagem de J, né, e não J, né, dentro de um raio de corte, né, e com isso os efeitos de fronteira desaparecem, né. Além disso, se define uma temperatura, né, pela energia cinética média de N passos, né. Então, se junta vários passos para se calcular a média, para se calcular a temperatura, né, já que eu tenho um número bastante reduzido de átomos numa caixa com água, né, e a nossa macromolécula, né. Esse sistema ele é acoplado a um banho termo, que é um banho pressórico, né. Então, a gente consegue, né, reduzir, né, usando estruturas não cúbicas, né, para representar o sistema de uma forma mais econômica, né. E também formas cúbicas ou paralelepípticas para representar biomembranas, bicamadas lipídicas, misturas de lipídios, né, representando, então, a membrana da célula, a membrana do núcleo, né, as membranas biológicas de uma forma geral. E já se conhece bem, né, as estruturas que se formam as membranas, dependendo da temperatura, né, a estrutura cristalina, a gel e a fluídica, né, dependendo da temperatura. O que se não consegue simular bem é a transição de fase entre elas, né, com a mecânica molecular, né. Bom, a dinâmica molecular híbrida, usando mecânica quântica e mecânica molecular, né, ela tem avançado bastante, foi inclusive motivo do Prêmio Nobel em 2013, né, e com ela se representa a região de interesse, né, pela mecânica quântica, aqui representado pelo gato de Schrödinger, né, onde ocorre, por exemplo, as reações químicas numa enzima, e o restante, né, pela mecânica molecular, representada aqui pela maçã, né, pela mecânica newtoniana, né, que seria o restante da proteína e o solvente, né. Bom, e o método híbrido, ele tem, então, um hamiltoniano efetivo, né, que representa a parte quântica, a parte híbrida, né, a interface entre a mecânica a clássica e a quântica, e a parte clássica totalmente, né. A energia vai ser a soma das sinergias nesses três ambientes, né. Bom, então eu tenho a soma, né, essas três somas, né, a interação dos elétrons na região quântica com os núcleos, né, as cargas pontuais no centro dos núcleos na região da mecânica molecular, e a interação dos núcleos, né, ou das cargas nucleares na região quântica, né, pontuais também, né, com as cargas pontuais na região clássica, né, e um termo de Lennard-Jones para simular as interações de Van der Waals, né, ou de Lennard-Jones, né, tanto na região QM como MM. E nas ligações químicas, na região, na interface QM-MM, né, se usa um link, um átomo, um dummy átomo, né, para fechar o orbital molecular do lado quântico, né, e representar uma mola para ligação no lado clássico, né. Bom, o Arlan, que eu apresentei para vocês logo no início, ele fez essa implementação no GROMACS, usando o RM1 como OPAC, e fez a compilação. Nesse trabalho, ele deixa lá como material suplementar a receita de como fazer isso, né, usando os métodos na época. Hoje em dia, os métodos já são bastante avançados, né. E, mais recentemente, egressos lá do laboratório, o Rafael Bernard e o Marcelo Mello, trabalhando lá na Universidade de Illinois, fizeram a implementação no NAMD, né, que é outro programa para dinâmica molecular, para usar tanto o MOPAC, né, com PM7, quanto o ORCA, usando o HF3C, né, ou até bases mais pesadas em DFT. Bom, no trabalho do Arlan, alguns anos atrás, a simulação de dinâmica usando o método híbrido, né, possibilitou a descrição de transferência de prótons na escala de picosegundos, né. E o que ele simulou? A acetilcolinesterase sendo desinibida, ela aqui está ligada a um organo fosforado, né. Na época, a gente tinha uma colaboração com o Daniel Figueroa, lá no IME, e então, uma pralidoxima,
ela seria o desinibidor, né? E com 10 nanosegundos de dinâmica molecular clássica, vocês desculpem o som do cachorro, ele estava quieto até agora há pouco. Com 10 nanosegundos de dinâmica molecular, ela entra e se posiciona nessa região já propícia para a reação. Então, nesse caso, foram representados 146 átomos quânticos, né? Usando aqui o RM1, né? No semi-empírico, e o restante clássico da proteína, né? O organofosforado ligado à serina 203. Bom, e o que se observou foi que, numa escala aí abaixo de 10 picosegundos, né, essa transferência, né, do próton aqui da histidina para esse glutâmico, ela acontece várias vezes, até que o próton se decide por ficar do outro lado aqui com o glutâmico, liberando essa outra região aqui para receber esse próton da pralidoxima, né? Esse próton, então, é transferido para a histidina, que libera esse oxigênio para atacar, então, o fósforo, né, do organofosforado, né? E essa reação acontece nessa escala de tempo. A simulação foi feita em vários passos, né? E aqui eu tenho a simulação dos reagentes, né? O estado de transição, né? E a formação dos produtos, né? Com correspondente aí barreira de ativação, né? Na sequência, né, o Bernard, né, o Rafael, quando estava lá no laboratório ainda, ele fez esse modelo de dinâmica molecular em biomembranas, né, simulando o anestésico local benzocaína na interface membrana-água. Né? Então, com a mecânica clássica, usando a função de distribuição radial de pares, né, entre o anestésico, né, e as camadas lipídicas que se formam no entorno dele, né, se tem esse distanciamento, né, que está representado aqui em preto. Quando se usa o método QMMM, representando os lipídios no entorno do anestésico, como com a mecânica quântica, né, e o anestésico também, né, esse grupo aromático, o anestésico ele é bem pequeno, ele cria um efeito de polarização, né, das cabeças lipídicas, que é uma região que é um dipolo, né, tem uma carga positiva aqui nesse grupo, uma carga negativa no fosfato, né, no grupo acetil, né. E esse dipolo ele causa, então, esse efeito de polarização, levando à estabilização de duas ligações de hidrogênio, e com isso aproxima, né, as capas lipídicas, né? E essa aproximação, ela pode ser medida, né, como trabalho de aproximação, né, como a constante de Boltzmann vezes a temperatura Ln de G de R. Isso dá um ganho, né, em energia livre de 2 kT para a representação quântica em relação à representação clássica. Isso explicou por que esse anestésico ele estabiliza na interface membrana-água, uma vez que ele é neutro, né? E classicamente ele fica passeando, ele para muito pouco aqui nessa interface. Bom, enquanto os outros anestésicos locais dessa mesma família da cocaína, né? Essa é a benzocaína, mas tem lá xilocaína, tetracaína, várias caínas, elas se protonam quando interagem com a membrana e travam na interface membrana-água por causa da carga positiva que fica aqui nessa região exposta à água. E a explicação para que a benzocaína ela ocupa a mesma posição é justamente porque ela pode, então, por efeitos de polarização das cargas, interagir e estabilizar. E essa estabilização a gente consegue observar mais quando usa, então, a mecânica quântica, né? Bom, um tema que a gente está começando a trabalhar e está, né, achando muito interessante, né, é como a desexcitação do triptofano nas proteínas ocorre, né? Bom, quando o triptofano está sozinho, né, em solução, ele emite uma fluorescência bastante intensa. Mas quando ele está na proteína, essa fluorescência é grandemente suprimida, né?
Então, eu tenho aqui absorção, né, são essas duas transições, LA e LB, né, principais, é, e, e a fluorescência, dependendo da proteína, olha, você vê que tem um rendimento quântico bastante reduzido, né, e chega a desaparecer praticamente algumas delas. Então, essa questão era o que acontece, né, com a energia, aí no caso, né, e já vários trabalhos experimentais, várias décadas de estudo desse problema, né, tem levado, né, a esse entendimento de que você tem a transferência de energia para os modos vibracionais, né, da estrutura, né, transferência para tripletos, né, que levam um tempo muito maior para decair, né, de forma radiativa, né, e esse tempo é suficiente para que essa energia, né, seja preferencialmente dissipada para os modos vibracionais e a proteína também não fosforece, né. Então, aqui estão os tempos, absorção da ordem de picosegundos, né, a fluorescência nanosegundos e a fosforescência de segundos a microsegundos, né. De um modo geral, além de transferência de elétron, né, dissipando energia, né, existe também transferência de próton. Quando você tem um grupo carregado aqui, por exemplo, ele pode aceitar, né, ou um grupo polar mesmo, com oxigênio, por exemplo, pode aceitar um hidrogênio, né, do triptofano, né, formando aqui uma ligação de hidrogênio virtual, né, mas no estado excitado, esse próton ele vem para cá e pode dissipar energia por essa via também, transferência de prótons. Bom, a dinâmica molecular, 1 picosegundo, como a gente viu lá atrás, né, é suficiente para se observar vários fenômenos quânticos, né. Então, aqui o indol, né, primeiro fazendo um teste com o indol, né, na água, né, a água toda quântica também, até um raio de 6 angstroms, né. Aqui foi usado já foi feito as duas coisas, né, o semi-empírico e o ab initio também, né. E o que a gente já observa aqui, ó, é que o HOMO e o HOMO-3 já começa a aparecer em clusters de moléculas de água. Isso também já é uma observação na literatura, né, que a água ela compartilha os orbitais próximos aos orbitais de fronteira do indol, né. E o efeito de polarização, né, dá uma grande diferença entre a clássica e a quântica. Aqui, por exemplo, os átomos de carbono do indol, né, quando a gente faz a função de distribuição radial na água, né, a gente vê essa estrutura de cavidade hidrofóbica, né, e já quando usa QMMM, vê que existe um efeito de polarização da água sobre o indol, que leva a formar ligações de hidrogênio mais transitórias, mas que, na média, tem um pico, né, e uma aproximação, né, uma diminuição dessa cavidade hidrofóbica, que é classicamente observada. E quando a gente olha para o átomo de nitrogênio, né, e calcula a distribuição radial de pares entre nitrogênio e oxigênio das moléculas de água, se vê que forma, além de uma primeira capa de hidratação, uma segunda também. Bom, e nas proteínas, o que acontece? Bom, antes da gente chegar nas proteínas, vamos olhar para os peptídeos, né? Um peptídeo que é interessante estudar é formado pelos resíduos aminoácidos, né? Arginina, alanina, triptofano, né? Então, a arginina tem esse grupo arginal aqui, a alanina tem um grupo metila aqui, e o triptofano, né, está aqui já representando o LUMO mais 4, né? As ligações peptídicas entre argin e ALA está aqui, né, e entre ALA e triptofano está lá atrás. Bom, o que a gente observa nas transições LA e LB, né, do indol, né, como eu mostrei lá atrás, só para... Né, então, são essas duas transições principais, né, a LB é menos intensa, né, mas ainda é bastante significativa. A LA é HOMO-LUMO e LB é HOMO-1 LUMO, e o HOMO até LUMO mais 1. Né? Então, essas transições aqui representadas em verde, elas seriam de HOMO para LUMO, né? Só que o LUMO do indol, né, como eu vou ter aí agora uma estrutura mais
mais longa, né, uma estrutura maior, né, com ligações pi, inclusive aqui nas ligações peptídicas, vão aparecer estados intermediários, né? Então, o LUMO do indol, ele corresponde ao LUMO mais um do peptídeo. E o LUMO do peptídeo vai aparecer lá na arginina. Aqui, o LUMO, ele aparece aqui na arginina, né? Então, o HOMO e o HOMO menos um do peptídeo correspondem ao HOMO e o HOMO menos um do indol, né? Estão no local certo. Então, de onde sai o elétron, tudo bem, vai sair do indol. Só que ele vai para um estado LUMO ou LUMO mais N, né? Lá para cima, né? E depois decai, né? Então, ele vai decair e vai poder passar pelos estados eletrônicos intermediários, né, que seria o LUMO mais 3, o LUMO mais 2, né, e aqui do LUMO mais 1, né, ele pode voltar para o LUMO, que é na própria, que é lá na arginina também. Então, a gente vê, nesse caso aqui, do lado direito, que o LUMO mais 2, ele aparece numa ligação peptídica, e o LUMO mais 3 na outra ligação peptídica do peptídeo, né? Bom, isso faz com que uma via possível de desacetação seria, então, a absorção LA-LB para LUMO mais N, né, do peptídeo, que corresponderia ao LUMO e ao LUMO mais 1 do indol, e depois, na volta, o elétron dissiparia energia transitando, né, passando pelos estados eletrônicos intermediários, né, aqui tanto o LUMO, né, quanto o LUMO mais 3 e LUMO mais 2, né? E depois voltaria para o estado fundamental, né? Ele pode chegar de novo no indol, né? Se a transição é vertical, tem essa interrogação aqui, né? Então, de alguma forma, para ele poder voltar emitindo luz, né, ele teria que estar saindo do indol e não da arginina, né? Nas proteínas, bom, uma observação interessante também é que no LUMO mais N, né, por exemplo, LUMO mais 9, né, estados superiores, eles vão aparecer em clusters de moléculas de água, né, tanto no entorno da arginina, que tem uma carga positiva, né, do grupo arginal, né, quanto do terminal do peptídeo, que é um terminal amino, né, que também tem uma carga positiva. Então, eu vou ter, né, quando eu represento pela mecânica quântica essas moléculas no entorno de água, no entorno do peptídeo, eu vou ter a formação desses clusters de moléculas de água e que vão intercalar os orbitais moleculares com o peptídeo, né? Para o HOMO também observa-se isso, né? Aqui no caso um cluster de moléculas de água, né, recebendo aqui o HOMO menos 11, né, o HOMO menos 15, justamente numa região no entorno do indol, né, oposta à região negativa do terminal ácido, né, por isso que chama aminoácido. Tem um grupo amino aqui e um ácido lá, né. Então, tem uma carga negativa, um COO, né, menos. E essa carga negativa ela deve atrair os elétrons daqui do indol, polarizar o indol também, né. Pode ser esse efeito de polarização que faz com que esses estados aqui vão surgir, né, nessa região aqui do lado oposto do indol, né. A gente precisava avançar nesse estudo aí para entender bem isso. Bom, sobre proteína... Um segundo. Pois não. Tipicamente a gente deixa as perguntas para o final, mas tem uma pergunta que pode ser melhor ser respondida agora. É do professor Daniel Jonathan. Ele pede para esclarecer rapidamente os termos LUMO e HOMO. Sim, desculpa. Obrigado. O HOMO e o LUMO, eles, em inglês, querem dizer Lowest Unoccupied Molecular Orbital. O orbital molecular desocupado mais baixo em energia. E o HOMO quer dizer Highest Occupied Molecular Orbital, que é o orbital molecular mais alto em energia, ocupado por elétrons, né? Então, é de onde
né, até os orbitais são ocupados, né, até chegar ao HOMO, né, do HOMO -1, -2, -3, né, todos os orbitais moleculares, né, que são uma combinação dos orbitais atômicos, né. Então, cada ligação química, né, a ligação π, né, vão formar os orbitais mais próximos dos orbitais de fronteira, e a sigma, os orbitais mais distantes dos orbitais de fronteira, né. E esses orbitais, eles têm um correspondente lá no LUMO, né? Então, quando eu faço quando eu tenho uma proteína, né, esses orbitais todos se aproximam. Então, eu aumento o número esses aqui são os orbitais vibrônicos, né, que estão acoplados a cada estado eletrônico, né. Então, esses cachorros não dão tempo, não, Soraya? O cachorro sempre. Poxa vida. Bom, então, quando a gente tem uma proteína... Opa, deixa eu ver se... Começar aqui e parar logo aqui. Parar um pouquinho para a gente entender. Bom, aqui uma proteína, né, a inibidora da quimotripsina, ela tem 66 resíduos aminoácidos e 1.061 átomos. Todos eles aqui estão simulados na região quântica do QMMM. E a água, aqui não tem água quântica, né? Toda a água é clássica, né? Porque o sistema fica muito grande. E o tempo aqui da dinâmica molecular é de 1 picosegundo, né? Então, toda a proteína na região QM, simulada com HF3C, né? Uma base bem simples, mas ela é bem robusta, né? Para esse tipo de cálculo, né? Só a questão espectral, a energia espectral, é que não é muito boa com ela, né? A gente precisa melhorar, né? Para poder falar de espectro mesmo, né? E os íons, né, para contrabalancear as cargas, e a água, né, representada na região de mecânica molecular, na região MM. E o que a gente observa aqui, né, é que o HOMO, ele está sempre aqui no indol, né, no triptofano, e o LUMO aqui eventualmente foi parar do outro lado, mas ele vai ficar aqui, né, à medida que vocês vão vendo aqui a animação, né, o HOMO-LUMO fica no indol, como no caso do peptídeo. Desculpa, o HOMO e o HOMO -1 ficam no indol a maior parte do tempo, e o LUMO e o LUMO +1 vai passear, né, como acontece no caso do peptídeo. Eles vão passear por toda a proteína, né. Então, está aí, né? Porque a gente vê isso, né? Enquanto o HOMO-LUMO fica lá no indol, né, desculpa, o HOMO -1 fica no indol, o LUMO e o LUMO +1, ele passeia. Então, isso é compatível com aquela situação em que o elétron, para voltar para o estado fundamental, ele pode procurar o LUMO e o LUMO -1, né? Uma vez que, como a transição é na vertical, ela vai partir do HOMO e do HOMO -1 para estados LUMO mais N, né? E depois decair passando pelos estados intermediários, né? E esses estados intermediários vão estar distribuídos em regiões, muitas vezes, distantes de onde foi a absorção primária, né? De onde saiu o elétron. E isso, né, pode ajudar a gente a construir um modelo aí de dissipação de energia via transferência de elétron por esses estados intermediários que a gente viu no peptídeo, que eles incluem também as ligações peptídicas, né? Então, o HOMO e o HOMO -1 ficam no triptofano, o LUMO e o LUMO +1, preferencialmente em resíduos com carga positiva. Esses resíduos aqui, ó, isso aqui é uma lisina, isso é uma arginina, isso aqui é outra arginina, né? Arginina, lisina e o terminal, né? NH3, que é o terminal, né, também carregado da proteína. Bom, então, se a gente for olhar como é que seria a desexcitação, então seria, né, no modelo parecido com aquele do tripeptídeo, né, LA e LB, né, transitando de HOMO e HOMO -1 para LUMO mais N e LUMO mais N mais não sei quanto, né, e depois a volta seguiria pelos estados vibracionais acoplados aos eletrônicos, cada um deles, né, e depois passaria por todos esses estados vibracionais.
Já é conhecido que os estados vibracionais das proteínas, eles formam quase que um contínuo, né, pela quantidade, né, de prótons, principalmente, que existem, né, que são metade dos átomos das proteínas são prótons, né, mas também as ligações todas, né, carbono-carbono, tudo mais, claro que tem um número muito elevado, vai ter um monte de estados vibracionais intercalados com eletrônicos que são caminhos de desexcitação não radiativa, né? Então, o que a gente observou nesse tempo de simulação, né, é que a arginina 48, né, e a treonina 5, né, o LUMO e o LUMO mais um fica mais do que 70% do tempo nesses dois resíduos. E na metionina 42, na lisina 55, na arginina 50, né, um tempo menor que 30%. Né? Bom, já tem algumas décadas também que se propôs um modelo de semicondutor para a proteína. Né? Então, o que acontece? O que a gente observou nesse estudo é que os níveis eletrônicos eles se aproximam mesmo, né? Como uma aproximação de bandas, né? De um gap sendo diminuído, né? De uma situação de isolante para semicondutor, né? Só que, obviamente, a absorção no indol continua no 280 nanômetros, 285 nanômetros, então ele absorve o elétron no HOMO e no HOMO menos 1 para o LUMO mais N, que está lá para cima, e depois retorna, né? Então, o elétron, nesse caminho, ele vai passear, né? Se ele tiver uma diferença de potencial, né? Então, ele vai poder ser conduzido. E essa diferença de potencial é fornecida pelos resíduos carregados, né? A arginina, né? A lisina e o próprio terminal N, né? E o que a gente observou também é que nessa proteína, essa aproximação foi para 1/3 da distância em relação ao triptofano isolado, né? Ou seja, o gap de energia caiu para 1/3 em relação ao triptofano isolado. E o espectro vibracional, né, ele se aproxima de um contínuo, isso já é conhecido, como eu disse, né? Bom, então, sobre essa parte de espectroscopia, era isso que eu tinha a dizer. Eu vou falar um pouquinho sobre planejamento de fármacos. Se alguém quiser interromper, aproveitar e fazer alguma pergunta da parte anterior, fique à vontade. Bom, planejamento de fármacos. Antigamente, né, para se preparar um fármaco, escolhia substratos naturais e se testava, né? Já se conhecia a atividade, né, das plantas, né, de outros minerais e tal, então, mas não sabia a molécula, né, responsável. Então, se separava os substratos, os extratos, né, até se conseguir chegar à molécula ativa, né. Depois de 1958, tudo isso mudou, né, e o Kendrill ganhou o prêmio Nobel por causa disso, na década de 60, ele foi a pessoa que determinou, né, a estrutura de uma proteína pela primeira vez. Então, ele interpretando dados de fração de raio-x de cristais da mioglobina, ele construiu nesses feixes de varetas, né, as ligações químicas que poderiam satisfazer aquelas as figuras de difração, né, fazendo uma análise de Fourier, uma decomposição, né, e conseguiu localizar espacialmente de onde saiu cada feixe difratado, né. Bom, hoje em dia, principalmente com os genomas, já se conhece as sequências de uma quantidade enorme de aminoácidos, né, de genes que codificam proteínas, codificam aminoácidos e tal, e desses que a gente consegue obter estrutura ou por difração de raio-x, ou ressonância magnética, ou outras técnicas experimentais, ou por modelos computacionais, a gente consegue fazer o quê? Consegue planejar um fármaco, não mais dessa forma, mas sim olhando para a estrutura no computador, né, e vendo qual molécula se encaixa aí na cavidade que vai bloquear a atividade dessa proteína ou dessa enzima. Então, sendo uma enzima, isso seria um inibidor enzimático. 60% dos fármacos na farmácia hoje em dia são inibidores enzimáticos.
Então, obviamente que está longe de acontecer isso aqui, né? Não basta colocar a molécula no computador e abrir a torneira, já saiu o fármaco, né? O trabalho ainda é bastante longo depois daqui, né? Ainda tem várias fases, as fases clínicas, né? Os testes in vitro e in vivo, antes de chegar na fase clínica. Então, leva-se 10 anos depois daqui ainda, né? Para se chegar a um fármaco. Bom, o primeiro caso de planejamento computacional de fármaco, né, que teve assim, bastante repercussão, foi o controle da AIDS, com os inibidores da protease do HIV e da transcriptase reversa, se eu não me engano, na década de 90, meados da década de 90, 95, né, à medida que o uso de inibidores de protease se tornou popular, o número de mortes a cada 100 infectados caiu, né, de uma forma também bastante drástica, né. Bom, a gente tem investido, né, na inibição de enzimas da malária, né. Então, um outro sítio, um sítio alostérico, né? Ou seja, eu tenho um sítio ativo aqui na parte superior da proteína, onde ela quebra outras proteínas, né? Aqui tem um substrato natural, né? Que é um peptídeo, né? É uma sequência de aminoácidos que ela reconhece para quebrar. Então, a falcipaína 2, como as falcipaínas do plasmódio falciparum, elas degradam a nossa hemoglobina, né? No vácuo digestivo do plasmódio. Então, ela quebra a sequência de aminoácidos da hemoglobina em regiões específicas e transforma esses resíduos, né, esses fragmentos, em alimento para o próprio parasita, né? Então, uma das armas é justamente inibir, né, ou seja, bloquear ou diretamente, colocando um fármaco que vai competir com o substrato natural, ou colocando um inibidor alostérico, ou seja, ligando num outro sítio, né, que vai bloquear a afinidade, ou bloquear a ligação do substrato natural no sítio ativo, né. Bom, então a gente tem trabalhado nisso, né. Esse trabalho foi feito com o Jorge, não sei se ele está assistindo, um estudante cubano que veio fazer o doutorado no Brasil, né, com a minha orientação, a orientação do Vitor, né, lá na Unesp de São José do Rio Preto. Então, foi o primeiro sítio alostérico já mais classicamente caracterizado. A gente já tinha feito algum trabalho anterior sobre isso, mas ainda não estava tão claro um sítio alostérico tão bem inserido na proteína, assim, né? A cruzaína, ela é uma proteína da mesma família, né, a da Trypanosoma cruzi. A gente tem usado a mesma estratégia, né? Esse é um trabalho feito com a Lília, a esposa do Jorge, né, que também está fazendo um doutorado lá. O Jorge terminou esse ano, a Lília está fazendo um estágio em San Diego, né, e deve concluir o ano que vem o doutorado. E ela fez esse trabalho calculando, então, localizando essas cavidades, né, e depois aqui o volume das cavidades, e depois planejando, né, o fármaco que se encaixa nessas cavidades e faz o bloqueio da atividade da proteína. E o que foi interessante nesse trabalho é que a gente conseguiu avançar identificando movimentos, né, por comunidades de aminoácidos, né? Então, cada circunferência dessa corresponde a um grupo, está colorida segundo a proteína aqui, né? Então, azul é todo esse grupo, né? Amarelo é esse grupo aqui, laranja é esse grupo 4, né? E assim por diante. Então, são grupos de aminoácidos que se movem em conjunto. Isso é muito importante para a gente entender a alosteria, né? Então, quando a proteína está livre, né, ela tem um movimento correlacionado de famílias de aminoácidos, né? E a correlação é tanto mais forte quanto mais é espessa essas linhas, né? Então, é um grupo que se move em conjunto que está correlacionado com outro grupo, e quanto mais espessa é a linha, maior é a correlação de movimento entre esses grupos, né? Além de movimentos de grandes domínios, né? Correlacionados ou anticorrelacionados também, né? Bom, então aqui eu tenho uma situação em que eu ligo aqui o peptídeo, né, aquele peptídeo substrato natural, o regime de movimento muda completamente, né? Aqui em C é a proteína com o composto 1, né? Você vê que eu tenho outro regime de movimento,
E aqui em D, com o composto 2, eu tenho outro regime de movimento. E F, né, com o composto 2 e o peptídeo ao mesmo tempo, né? E aqui em E também, né? O composto 1 com o peptídeo ao mesmo tempo. Então, tem um complexo ternário e eu tenho uma redistribuição das famílias de aminoácidos que se movem em conjunto, uma mudança drástica na correlação de movimento entre essas famílias. Então, isso possibilitou a gente avançar nesse estudo da alosteria, né? Porque, como já tem sido caracterizado, que a função biológica ela está relacionada aos movimentos, principalmente esses movimentos de larga escala, de grande amplitude, baixa frequência que a proteína pode fazer, né? Ou seja, movimento interdomínios, né? Se a gente muda os domínios, a gente muda esses movimentos, e muda, né, a funcionalidade da proteína, interferindo nesses movimentos de larga escala, né? Aqui, a enzima do coronavírus, agora que está a nossa pandemia, né? E está o mundo todo atrás de antivirais, né, para tentar controlar, né, o vírus até que saia a vacina. Para você ter uma ideia, até hoje não tem uma vacina contra a AIDS, né? O que controlou a AIDS são antivirais, né? E aqui, então, nós localizamos duas dessas cavidades que são promissoras, como alostéricas, né? Aqui uma simulação de 300 nanosegundos, repetida 5 vezes, né? Com isso, a gente calculou o volume dessa cavidade, em torno de 2 nanômetros cúbicos, né? Formada por esses resíduos aminoácidos, e numa outra região da proteína, essa outra cavidade, né? Também com um volume um pouco menor, né? Formada por esses resíduos aminoácidos. E fazendo análise das famílias de movimento, o que a gente encontra, né, é que o sítio ativo, né, que é onde a enzima faz a reação de clivagem, né, para poder desempenhar a função biológica dela, né, esse sítio ativo ele é formado pela comunidade 4, né, A5, A8, A7 e A6. Né, ou seja, ele está nessa região aqui, né, 4, 5, 8, 7 e 6. Então, ele está nessa região aqui, o sítio ativo, aqui nessa região. Aqui são as redes, né, de correlação de movimentos, né, e esse aqui é um resumo dessa rede, né, aqui girado 180 graus para ver do outro lado. E aquelas duas cavidades, que a gente chama de sítio 2 e sítio 3, o sítio 2, que é que tem maior volume, ele está nessa região aqui, ó, da 11, né, a 2, né, que está aqui, né, e a 10, que está aqui em cima. Então, ele está longe do sítio ativo, né, está longe. Ele tem uma correlação importante com o sítio ativo, ele é promissor como alostérico, né, mas o sítio 3, ele compartilha essa comunidade 4, ó, essa comunidade 4, né, ela é bastante presente no sítio ativo e também nesse sítio alostérico 3, que fica aqui entre a comunidade 4 e a 7, né? Ou seja, entre a 4 e a 7, ou seja, aqui atrás, né? Então, essas cavidades, elas ainda não foram totalmente descritas, né? Principalmente essa 3, a gente está investindo nela para tentar contribuir com o controle da pandemia, pelo menos colocando na literatura, né? Publicando essa cavidade e que ela possa ser explorada por outros grupos também, né? Um outro trabalho que a gente fez, a gente publicou esse ano, sobre a inibição da acetilcolinesterase para controlar o Alzheimer, né? E a gente fez um mapeamento das propriedades farmacocinéticas de uma quantidade enorme de fármacos, né? E aqui também nessas propriedades entra o cálculo homo-lumo, né? Quanto mais baixo o lumo, melhor receptor de elétrons, quanto mais alto o homo, melhor doador de elétrons. Então, essas propriedades também são levadas em conta para um bom fármaco. E a outra observação que eu gostaria de fazer é que você vê que a maioria, né, todos eles aqui são aromáticos. E a maioria dos fármacos também no mercado hoje em dia são aromáticos, porque além dessas propriedades eletrônicas, existe de aceitador e doador de elétrons, ele também é fortemente polarizável, né? Então, os grupos aromáticos que são hidrocarbonos, né, que, por exemplo, só tem hidrogênio e carbono,
né, ele é classificado como um grupo hidrofóbico, né, que forma as fases oleosas, né, nas macromoléculas, no solvente e tal, né? Só que, por ser aromático, eles são facilmente polarizáveis quando eu instalo esse grupo numa cavidade onde tem uma carga próxima, ou um grupo polar, né? Ou seja, os elétrons vão se afastar ou se aproximar, os elétrons π, né, desses grupos carregados ou polares. Então, eu vou, inclusive, criar até ligação de hidrogênio virtuais, né? Poder formar ligações de hidrogênio virtuais, né? Bom, aqui um outro trabalho, né, também antimalárico, em que o Jorge localizou aqui uma molécula de água estável num sítio bem promissor para a gente poder ter um fármaco bastante específico, né, contra o Plasmodium falciparum. Por que é importante essa especificidade? Porque essa estrutura dessa proteína ela é bem parecida com proteínas humanas, como as catepsinas. Então, se a gente consegue substituir essa água por um grupo químico aqui, que vai, né, ocupar essa cavidade onde está essa molécula de água, isso vai ser específico, né, para o plasmódio, né? Se eu estiver falando besteira, depois o Jorge me corrige. Bom, está chegando ao final dessa parte, né? Aqui um estudo também com cálculo bastante preciso, não sei, né? Mas eu tenho uma correlação razoável, né? Principalmente aqui, né? Visualmente razoável, né? De 20 fármacos interagindo com a falcipaína, comparado com o cálculo, né? Com MMGBSA, e o dado experimental, né? Então, o perfil, obviamente, não é o mesmo, porque aqui tem outros efeitos, né? Mas o que é importante aqui é justamente o perfil e a diferença delta-delta-G entre eles, né? E aqui um outro trabalho também nessa mesma linha, além da gente conseguir, né, fazer o controle total, né, calculando o potencial por mecânica molecular, o termo usando o generalized Bohr e a superfície acessível ao solvente para ter um cálculo da energia livre completamente mais completo, né? Além da energia de entropia, né, conformacional, também muitas vezes pode agregar nesse cálculo. Aqui ela não foi agregada, isso é o motivo da grande diferença, né? A gente, além de conseguir compor a energia livre, a gente pode decompor a energia livre por resíduos, né, aminoácidos que participam da ligação com o ligante. Então, dá para você ter uma ideia, um mapa completo do sítio de ligação, por cada resíduo, qual que é a contribuição para a energia livre de ligação, né? E quando a gente usa aqui o termo de entropia conformacional, né, que é esse F aqui, né, vê que tem uma contribuição bastante grande da entropia conformacional da proteína, que a gente pode também incluir no cálculo e ter uma maior precisão no cálculo, né? Bom, então, aqui são várias formas, aqui foram usados 4 modelos de GB, né, de Generalized Bohr, para poder escolher modelos, métodos melhores para esse sistema. Aqui foram 2 modelos, né, Generalized Bohr e Generalized Bohr 2, né, e cada componente, delta-delta-G, diferenças, né? E além do MMGBSA, a gente usa campo médio, né, potencial de campo médio, também fazendo várias vezes, né, a umbrella sampling, né, a medida, afastando o ligante do sítio e medindo a energia, né, de afastamento, e com isso consegue calcular a energia livre por PMF. E tanto um método como o outro, nesse caso, chegou bastante perto do experimental, né? Delta-delta-G entre 2 ligantes, 0,46, experimental 0,87. Bom, falando um pouquinho sobre membranas, né, um outro estudo que se faz... bom, já está aqui no meu relógio 11h55, né? Vou rapidinho aqui, tá? Os movimentos de larga escala em membranas, né? Por exemplo, em proteínas de membrana, por exemplo, o canal de potássio, né?
modulado por um anestésico geral, o isofurano, né? Então, o anestésico geral, ele não se liga, o isofurano não se liga num sítio específico na proteína, e sim muda o regime da membrana, né? Ele muda a permeabilidade, muda a rigidez, né? Muda a dinâmica da membrana, e com isso influencia no movimento desses braços do canal e muda o regime de abertura e fechamento do poro, né? Então, aqui, por exemplo, né, a membrana, eu estou representando esquematicamente, vou tirar da animação, só para ver agora por cima o que acontece com o poro em relação à abertura e fechamento desses braços da proteína, né? Então, o canal de potássio, ele tem lá esse porozinho aqui, que é suficiente para passar um átomo de potássio, né? E ele abre e fecha dependendo desse movimento dos braços da proteína, né? E esse movimento, ele é perturbado pelo anestésico. Quando a gente coloca o anestésico, ele para esses movimentos e ela fica nessa forma aberta, né? Fazendo com que o potencial de membrana vá a zero, né? Porque equilibra eletrostaticamente o interior e o exterior da célula, né? Aqui o modelo, então, é na forma fechada, e aqui movimentando os braços para poder abrir, né? Bom, um assunto, aqui está campos, mas é campos elétricos versus movimentos funcionais. Uma tese recente lá também do laboratório, se percebeu que várias proteínas, depois a gente foi ver um percentual bastante alto das proteínas com estruturas determinadas têm um momento de dipolo, ou seja, carga resultante negativa de um lado e positiva de outro da proteína. Então, esses momentos de dipolo, a gente suspeitou que poderiam influenciar nesses movimentos de larga escala. Então, a TPase de próton, né, ela tem que fazer esse movimento para bombear o próton de um lado para o outro da membrana celular, né? Então, ela passa desses E1 para E1P, né, e depois gira, e faz esse giro e fecha, né, esse sítio, e bombeia, né? Depois ela abre novamente e continua o ciclo, né? Então, para fazer esse macro movimento de dobrar e girar, né, a gente acha, né, que esse momento de dipolo, o grande momento de dipolo da proteína, influencia. Quando a gente fez o cálculo de modos normais de vibração, a gente percebeu que realmente, né, esse movimento, né, o primeiro modo, né, não rotacional, né, nem o translacional, tirando os 6 modos, né, vibracionais translacionais, o modo 7, né, o modo vibracional com maior amplitude, ele está alinhado com essas linhas de campo. Tá? Então, a gente tem uma grande desconfiança que o campo eletrostático, né, a seleção natural também disponibiliza as cargas nas proteínas de maneira a criar campos que facilitam não só a interação molecular, porque isso direciona também os íons, né, pelas linhas de campo, mas também pelo movimento, né, pelos movimentos, definindo os movimentos de larga escala. Bom, falando um pouquinho de novelamento de proteína, né, a soma de todos aqueles termos de potencial, ele forma uma superfície de energia n-dimensional, né, que é a superfície de energia das proteínas. Se a gente pegar o esqueleto da proteína, os ângulos que giram são 2, né? O do nitrogênio é o carbono alfa, que vai à cadeia lateral, e do carbono alfa até o carbono. Aqui eu tenho a dupla ligação, que eu não representei aqui, né? É rígida, não gira. Então, eu só posso girar esses 2 ângulos se eu fizer uma estrutura esticada e usar Monte Carlo para tentar calcular os estados mais prováveis, eu não vou achar nada, porque a exploração da superfície é muito fraca com o Monte Carlo, né? Agora, usando aí a proposta do Stariolo com Salles, né, a gente consegue um nivelamento rápido, né? Então, primeiro a gente tem que ajustar, né, a função de visita, né, da superfície de energia pelo QV, né, que vai dar uma quase gaussiana, né, e também a probabilidade de aceitação, né, que é o QA. Obrigado. Que é o QA, né? Então, escolher o melhor QA e o QV
a proposta no Generalized Simulated Annealing. E a gente percebeu num certo momento que era necessário desacoplar, né, o QT, que também era controlado pelo QV. Então, a gente tem um controle do QT também. Então, são 3 parâmetros, mas são suficientes para a gente ter uma convergência rápida para o mínimo global de energia, quando a gente ajusta. Então, a gente acoplou isso à dinâmica molecular, de forma que o número astronômico de conformações possíveis, né, no estado desenovelado da proteína, né, pode ser reduzido drasticamente, né, porque o GSA permite a gente encontrar o funil de novelamento, né? Então, considerando que um modelo de funil de novelamento, né, seria a conformação nativa no fundo do funil, né, e uma conformação desenovelada na superfície, né, com uma entropia mais alta, né? Bom, então encontrar o funil de novelamento é o que é mais difícil, né? Depois que se encontra o funil de novelamento, aí se aplica a dinâmica molecular, a estrutura vai transpondo essas barreiras locais de energia e vai rapidamente para a conformação de mínimo global de energia. Então, aqui um peptídeo, né, que é o tripcase, uma gaiolinha do triptofano com 20 resíduos aminoácidos. Só aplicando o GSA, a gente já chega na estrutura do Protein Data Bank, né, coincide bastante, né, com o menor RMSD, né, o menor desvio em relação à estrutura experimental, né, 2 ponto alguma coisa angstroms, né. E, considerando a estrutura de menor energia, agora que eu não estou falando de energia livre, estou falando de energia potencial, dada só por aquele campo de força, né, que eu mostrei lá atrás, também, né, uma estrutura que coincide também com a estrutura experimental, mas tem um RMSD um pouco maior. Bom, quando a gente pega essa estrutura que já está pré-novelada, obviamente ela vai entrar para o funil de energia rapidamente, né, em menos de 200 nanosegundos, ela já atinge, né, até menos aqui, 100 nanosegundos, menos de 100 nanosegundos, e depois estabiliza, né, inovelada durante toda a dinâmica. Bom, o trabalho da Science 2011, divulgando o Anton, que é um supercomputador feito pelo grupo do David Shaw, especificamente para inovelar proteínas, ele gasta 208 microsegundos, né, que é um computador especial para isso, para poder novelar por dinâmica molecular a mesma que a gente aplicando o GSA e depois, né, 200 nanosegundos consegue. E aqui a estrutura secundária em azul, essa hélice, você vê que ela fica lá bastante estável, né, e as outras estruturas com as outras cores. Uma outra proteína, que é a cabeça da velina, o grupo do Shaw consegue, em média, 125 microsegundos, né, de dinâmica molecular para chegar na estrutura experimental. Fazendo o mesmo procedimento com o GSA e com a dinâmica molecular, o GSA joga rapidamente no mínimo global, no sítio no funil de novelamento, e depois rapidamente consegue chegar na estrutura do mínimo global com a dinâmica molecular. Então, aqui você vê que em 200 nanosegundos, né, já também chegou na estrutura experimental, né, saiu um pouco, voltou, porque a estrutura flutua, né, a dinâmica ela flutua, né. Bom, e finalmente a gente fez a mesma aplicação para várias estruturas, no mesmo trabalho lá do Shaw, né, que é um banco de dados, e todas elas, obviamente, foi num tempo bem menor. Só que a gente chega até, no máximo, 60 resíduos. Para poder avançar daqui para frente, a gente tem que fazer um ajuste na representação do solvente, né, para poder simular bem a hidrofobicidade, né. Então, é isso que eu tinha para dizer. Nosso grupo lá na Biofísica, né, agora tem o Pedro Torres como professor, né, contratado esse ano. Os doutorandos, a Lilian e o Jorge, né, eu já citei os trabalhos deles, o Reinaldo e o Rafael, né, as mestrandas e os mestrandos, né, cada um trabalhando com uma parte, o Jonathan nessa parte quântica de espectroscopia, Fernando em inteligência artificial aplicada no novelamento de proteína, e também pretende usar um pouco o GSA,
e a Tamires, a Paula, a Mariana e a Natália trabalhando com planejamento de fármacos, né? E os estudantes de IC do laboratório também nessa área de planejamento de fármaco. Bom, é só isso, desculpe eu ter avançado, desculpe os ruídos aí. Eu realmente estou longe do lugar ideal, que seria lá no meu quarto, mesmo assim, lá no Rio. Tem ruído por perto, né? Essa pandemia a gente não tem como evitar muito isso. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pelo excelente colóquio. Eu vou abrir, então, agora a sessão de perguntas, né? Tem algumas perguntas que já estão no chat. Eu vou ler aqui. Bom, teve a do Daniel Jonathan, que já foi respondida. Em seguida, o Eliel Gomes, ele pergunta, professor, qual a razão da absorção LB acontecer em energias menores que a LA? Aparentemente, o professor Arlan já respondeu, já deu spoiler aqui. Mas Bom, se você quiser comentar. o que o Erlan disse aí? Ele disse, em nível de reações químicas, o homo se concentra no nucleófilo, enquanto o lumo no eletrófilo. Não, acho que ele estava respondendo o Daniel antes, né? Um exemplo bem didático seria o ataque de um grupo de cloreto de alquilha por um grupo de hidroxila, aonde se concentra o homo, caracterizado por uma alta densidade eletrônica. Acho que ele estava respondendo, na verdade, o Daniel, Jonathan, aquela pergunta que a gente fez no meio. Aquela anterior, né? É, Então, eu acho que a pergunta é essa aqui, né? Por que LB tem menor intensidade, né? Isso. Do que LA, né? Bom, eu acho que o evento primário é sempre o HOMO, né? O HOMO-LUMO, né? Que são as transições sempre primárias, né? Arrancar o elétron do HOMO menos um, ou, no caso do LB, essa transição aqui, na verdade, ele é do HOMO para o LUMO mais um, tem mais energia, né? Sei lá. As duas têm um pico mais deslocado em relação a LB, né? Eu não sei responder por que como um evento primário, ela tem uma intensidade maior. Não sei se a Adelaide está aí assistindo ainda, que ela é da área, ou o próprio Arlan, se alguém quiser contribuir aí, fica à vontade. Eu realmente não sei dizer porque que um é mais intenso que a outra, não. Bom, se alguém quiser comentar, por favor, abra o microfone. Bom, posso falar? Claro. Eu vou mais no sentido que o Pedro falou, que as reações primárias, né, o movimento eletrônico, tem preferência. Agora, quando a gente está dentro de uma proteína, isso já complica muito, o Pedro sabe disso, né? Esses passeios dos elétrons por esses espaços é exatamente a riqueza que nós temos nas macromoléculas, né? Então, mais ou menos por aí. Em termos de energia, eu não sei nem diferenciar muito, mas é uma diferença pequena de energia. Não sei se atende o que o professor está com dúvida aí. Bom, obrigado. Ele provavelmente vai botar no chat qualquer dúvida extra que ele tenha. A próxima pergunta é do professor Khaled Bichon. Ele fala, toda cavidade que aparece numa proteína enrolada está associada a um centro ativo desta proteína? Por que esta relação? Então, as cavidades são várias, né? Uma delas é o sítio ativo, né? As outras que aparecem, elas existem naturalmente por causa dos movimentos que a proteína necessita fazer para poder ter atividade, né? Então, se os movimentos eles estão associados à função, por exemplo, como essa daqui, né, as fosfaínas, que são proteínas da família da papaína, elas têm esses dois grandes domínios. Então, para se mover entre esses dois grandes domínios, ela teria que fechar essa cavidade para abrir a outra. E aí que entra a questão alostérica. Se eu bloqueio o fechamento dessa cavidade, ela não consegue abrir a outra, né? Bom, mas isso é só a alosteria mecânica. Existe a alosteria eletrostática, né? Se eu ligo em qualquer outra região, eu posso perturbar o campo
elétrico no sítio ativo, né? Porque onde a reação vai ocorrer, a reação enzimática, né, a catálise, ela acelera uma reação que aconteceria naturalmente, mas que teria uma taxa muitíssimo pequena, né? E por que ela acelera? Porque a estrutura da proteína coloca um campo elétrico favorável às transferências de próton que vão ocorrer na reação. E isso baixa a barreira de ativação. Então, uma forma alostérica de eu bloquear, né, ou diminuir a eficiência da enzima é perturbar esse campo elétrico, colocando algum resíduo carregado ou que desloca algum resíduo carregado, né, na região de alguma cavidade. Então, as cavidades, você vê que são muitas, né? Então, a ideia é poder encontrar cavidades que são, do ponto de vista farmacológico, relevantes, né? E esses movimentos, eles são bastante perturbados também, né? Então, além da perturbação mecânica, tem a perturbação eletrostática e tem o deslocamento de pKa também, que a gente observou em um dos estudos, né? Ou seja, para poder que a reação ocorra no sítio ativo aqui, né? Tem que haver uma transferência de próton, né? E essa transferência de próton ela vai ser vai depender do pH, né? Então, se eu consigo deslocar o pH local, né, o micro pH na região em que vai acontecer a transferência, eu tenho, como é log, né? Se eu deslogo de um ponto, a quebra da ligação ela fica 100 vezes menos provável, por exemplo, né? Então, tem várias formas de alosteria. E todas, né, depende de você encontrar um sítio alostérico para receber um ligante, que vai ser um ligante alostérico. E é muito importante a gente ter um sítio alostérico porque ele não está sujeito às mutações que geram resistências a fármacos, né? Os sítios ativos, aqui, eles são competidores. Então, se eu crio um fármaco que vai competir com o substrato natural pelo mesmo sítio, né, eu vou estar pressionando, estou contribuindo com a seleção natural para poder a proteína selecionar um sítio que seja uma mutação, né, que se livre do fármaco e mantenha a atividade biológica. Então, a vantagem do sítio alostérico é justamente a gente poder evitar, né, essa questão, né, a resistência, o surgimento de resistência, né, também. Ok, obrigado. A próxima pergunta é do Arlan Gonçalves. Ele diz, primeiramente, professor Pedro, parabéns pela bela e enriquecedora apresentação. Parabéns também ao grupo pela evolução no GSA. Minha pergunta, fácil implementar o GSA no GROMACS? Então, o GSA, ele foi implementado no MOPAC, né? O Marcelo Moreira fez isso para poder fazer otimização mesmo, utilizando mecânica quântica. No GROMOS, ele não foi implementado. Ele, na verdade, assim, a gente desenvolveu um próprio programa, né? Quando a gente foi implementar um modelo de membrana no GROMOS, na década de 80, 90, a gente abriu o GROMOS e eram 60 mil linhas, sem nenhum comentário, né? O GROMACS, ele já é mais amigável, ele é derivado do GROMOS, mas mesmo assim a gente preferiu desenvolver o próprio programa. Foi antes do GROMACS, né? Talvez se a gente fosse fazer essa implementação hoje da membrana por descontinuidades dielétricas, né, usando o método de imagens eletrostáticas, a gente poderia ter implementado nesses programas que hoje são bem mais amigáveis, né? E são de domínio público, a maioria, né? Só que naquela época não, né? Então a gente desenvolveu um próprio programa de mecânica dinâmica molecular chamado THOR, né? Com Kleber Mundin na época que estava no CBPF, na mesma época que estava lá o Stariolo, né? E eu vim de São Paulo para trabalhar com ele, né? Com o Kleber e o Paulo Bicho na época, e a gente desenvolveu um programa, o THOR, né? E a partir daí a gente continuou usando o THOR com o GSA, porque a gente tinha um domínio completo, né, de tudo que a gente quisesse fazer. Até a última tese que eu orientei sobre isso, usando o THOR com o GSA, tem poucos anos, né, uns 3, 4 anos que
defendeu, na verdade. Mas a gente nunca teve necessidade de implementar em outros programas. É possível. O Arlan, ele tem muita habilidade para fazer essa implementação. Ele fez aquela primeira implementação que é MM no Gromax. Pode ficar à vontade, Arlan, se quiser implementar, né? Eu tenho muita dificuldade de ter aluno que se interessa nessa área, porque meu público lá é mais o pessoal da né, da biomedicina. Então, nessas áreas assim de desenvolvimento, inclusive eu tenho, né, nessa área de espectroscopia, poxa, se tivesse, né, mais pessoas interessadas, né, pode, né, alguém daí orientar, a gente colabora, não tem problema, passa todo o know-how para vocês. Faz a interpretação biológica e vocês ajudam a gente a melhorar o trabalho, a representação com quântica, né? Porque realmente falta literalmente braços, né, na área de exatas para poder avançar nisso, né? O Arlan, ele é da química, o Rafael é da física, né? O background dele é em física. Então a gente conseguiu avançar aqui em MMM, né, no laboratório, mas é raro, né? O Marcelo Moreto também, né, da física, fez doutorado lá com o Paulo Bicho na época, também, né, fez bastante avanço com o GSA, depois entrou uma garota lá da computação, né, a Agostini, né, que também avançou bastante, e depois veio o Tássio, né, fora esses três, em 20 anos, então a gente não consegue avançar muito por causa disso, né, mas, obviamente, se tiverem pessoas interessadas, aí a gente colabora e disponibiliza toda a ferramental que a gente tem. Ok, obrigado. A próxima pergunta do professor Pedro Venezuela. Ele diz o seguinte: se eu entendi bem, no caso da benzocaína, não há quebra de ligações. Mesmo assim, os efeitos quânticos são muito importantes. Em geral, quando efeitos quânticos serão relevantes na dinâmica molecular? Quando efeitos quânticos são relevantes, é isso? Isso. Então, Pedro, é o seguinte, eu acho que a gente está numa situação agora, com relação à mecânica quântica e dinâmica molecular, a mesma que a gente estava 20 anos atrás, em dinâmica molecular clássica. Ou seja, a gente conseguia fazer esses picos segundos de dinâmica que a gente faz com quântica hoje. No passado, a gente fazia só com clássica. Então, eu prevejo assim, que daqui mais 10, 20 anos, toda a dinâmica molecular vai poder ser quântica, pelo menos a que a gente faz hoje. E, obviamente, né, para se fazer segundos, né, microsegundos, vai se usar ainda a clássica. Então, a área vai evoluir bastante. E efeitos de transferência de carga, de reações, né, para você ter uma ideia, as proteínas elas não têm protonação fixa, né? Durante a dinâmica, ela troca prótons com o solvente, né? Então, a protona, desprotona os grupos ionizáveis, né, a todo momento. E na dinâmica molecular clássica isso não acontece. Existe um modelo de protonação variável, esse PHMD, mas também é um modelo estatístico que calcula a probabilidade, aí parametriza de novo a proteína. Quer dizer, não é a mesma coisa, e é uma por vez, não é tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, tem essa questão dos efeitos de polarização, que são muito importantes e são abordados com QMMM, fazendo um corte, né, da região quântica relativamente pequeno, já é suficiente para poder simular. E essa questão das reações, né, que também basta um pequeno corte, né, que você consegue simular. Agora, a parte espectroscópica é que não dá, né? Aí você tem longas distâncias de transferência aí, que só dá para simular fazendo a proteína toda na região quântica. Então, assim, eu fiz uma provocação no resumo que eu mandei para vocês, que é com relação à teoria de Darwin, né? Eu deixei essa provocação para ver se alguém falasse, e aí? Na verdade, era para atrair pessoas também para o seminário, né? Mas é o seguinte, a teoria de Darwin, ela já explica já na escala de aminoácidos, né? Então, a sequência de aminoácidos, né, ela é disponibilizada pela seleção natural. Então, a biologia molecular, estrutural, ela conta com isso, ela chega só à estrutura molecular, né, mas não entrou ainda na estrutura eletrônica. Ainda está para nascer uma biologia estrutural eletrônica, né? Por quê? Porque, no fundo, tudo acontece, né, pelo menos por enquanto, né, na escala eletrônica, não na atômica.
né? Porque quando você fala em orbital molecular, os orbitais moleculares se distribuem por toda a macromolécula, como você vê aqui nessa transparência, né? O HOMO, né, e o HOMO menos um lá no cromóforo, né, na sonda óptica natural, que é o triptofano, mas o LUMO já vai lá para o outro lado, né? Ou seja, você tem um caminho enorme para a desestação do elétron, até chegar em estados mais baixos de energia, né? Ou seja, você tem toda uma estrutura de eletrônica ainda de proteínas para entender. E, além disso, tem essa outra questão. Para o elétron, a fronteira proteína-água praticamente não existe, né? Por quê? Porque quando você considera a combinação linear de orbital atômico para fazer o orbital molecular, a tua molécula não é mais aquela, e sim aquela mais o solvente, né? Toda essa estruturação do solvente, formando clusters de ligação de hidrogênio, vão compartilhar orbital molecular com a tua macromolécula. E o elétron, onde é que fica? Então, a estrutura eletrônica ela já não está mais nessa fronteira definida pela proteína clássica. E qual que é, né, voltando para Darwin, qual que é a importância, né, disso? Nem imagino. Mas eu imagino qual que é a importância disso na proteína. Por quê? Porque as interações moleculares, as reações químicas, elas todas dependem dos orbitais de fronteira estarem bem localizados, né? Então, nos sítios ativos, nos sítios de reação, né, você ter os orbitais mais altos próximos, porque são eles que vão transferir elétron, né? São eles que vão facilitar as reações químicas. Então, quando você fala da teoria de Darwin, né, do ponto de vista do elétron, né, o que se pode pensar é isso, né, que a seleção natural ela disponibiliza a estrutura eletrônica de uma forma otimizada, né? Ou seja, as mutações que vão ocorrendo não vão só otimizando a estrutura, como também os movimentos, né, como a gente viu lá naquele campo elétrico definindo movimento, né, e também a posição dos orbitais de fronteira, né, e esses dependem de todos os aminoácidos, não só dos aminoácidos que vão participar da reação química, né. Então, eu acho que é uma praia muito grande aí para investir, né, para quem está na interface física aí, que quer se aventurar pelas outras áreas em que a física tem inserção, eu acho que essa é um prato cheio. Bom, obrigado. Voltando à pergunta sobre os picos de LB e LA, o Eliel, ele agradece a resposta e ele fala: eu esperava a assinatura espectral do LB ter energias maiores que o LA. Então, os picos ficariam mais à esquerda do esperado espectro mostrado. Me deixou curioso o fato do espectro mostrado ser invertido nesse sentido. Esse daqui, né? Então, eu procurei muito referências sobre isso. Inclusive, essa figura, ela está nesse trabalho desse grupo, né, da Universidade de Montana, né? E eu procurei pelos trabalhos todos do grupo e não achei essa figura específica. Aparentemente, ela é uma composição de vários espectros, né? Em uma apresentação que eles disponibilizaram lá. Por isso que eu pus o link só do PDF, né? Agora, eu não olhei especificamente do triptofano, posso dar uma procurada. Pode ser que esteja realmente alguma coisa invertida aqui, né? Mas eu vou dar uma procurada, sim. Eu fiquei satisfeito porque ele tinha 2 picos para LB e 2 picos corresponderiam a 2 transições. Então, por isso que eu achei que deveria estar correto. Mas vou dar uma olhada. Pode ser que esteja errado mesmo. Ainda em cima disso, o Jonathan Fagundes, ele dá uma resposta para o Eliel, né? Ele diz: Eliel, a variação no pico entre as diferentes transições estão relacionadas à polarização do meio onde o indol se encontra. Meio polar tende a estabilizar as transições LA em detrimento da LB. E ao contrário, para meio apolar vácuo, por exemplo. E logo depois, né, para fechar a discussão, o Arlan. Ah, não, o Arlan fala. Eu vou voltar para o Arlan. O Eliel fala: oi, Jonathan, não entendi bem como isso pode deslocar o pico associado ao LB para energias menores que a transição associada ao LA.
Oi, eu sou o Jonathan. Eu posso já responder o que ele estava falando para não precisar escrever aqui? Isso, acho melhor, sim. Pois é. Então, eu sou aluno de mestrado do professor Pascucci e no momento sou eu que estou trabalhando com com a pesquisa da espectroscopia. E o que a gente vê na literatura, por exemplo, é que essas duas transições não são todos os cromóforos que possuem. Então, assim, você conta no dedo os que possuem essa capacidade de ter diferentes transições dependendo do meio onde ela se encontra. O que se vê em relação a cálculos teóricos é que, dependendo do meio e da estrutura estabilizada, da geometria estabilizada que foi utilizada para realizar o cálculo, o meio onde a molécula se encontra está diretamente relacionada ao tipo de transição que ela vai ser capaz de fazer. Então, por exemplo, a transição LA ela tá diretamente relacionada à polarização, o meio onde ela se encontra e ao estado excitado, caso a molécula esteja nele. Então, sempre que isso acontece, está relacionado a esse tipo de característica. Enquanto que o LB é mais para moléculas em meio, esse tipo de transição ocorre caracteristicamente com o indol ou triptofano em meio polar, ou seja, dentro de uma proteína, por exemplo, ou no vácuo, como a maioria desses dados espectroscópicos são obtidos. E o que se discute na literatura é que sempre que você tem essa relação, você tem a diminuição, o detrimento da energia que é estabilizada entre os dois tipos de transição. Tem relação com o momento de dipolo que o meio oferece de interação para a molécula, para o cromóforo, mas isso em relação ao momento de dipolo é uma coisa que eu ainda estou procurando e ainda, sabe, falta uns detalhes para compreender. Mas muitos trabalhos teóricos, todos que realizam esse tipo de cálculo usando DFT, TDFT e metodologias afins, eles relacionam a geometria com a presença de estado-estado e o meio de polarização, a polarização onde a molécula se encontra. Jonathan, posso falar um pouquinho, então? Já que... Sim, por favor. Porque a coisa que eu não entendi, basicamente, é mais ou menos o seguinte. Se você tem que o UMO e o LOMO deve definir a transição de mais baixa energia, concorda? Porque é onde você tem elétrons e o primeiro estado que você não tem elétrons. Aí uma coisa que me deixou curioso nesse aspecto foi porque uma transição que, a princípio, deveria ter uma energia maior, que seria HOMO, LUMO mais 1, tem uma energia no espectro mostrado na figura menor, entende? Aí foi isso que deixou estranho. Aí a minha dúvida tem a ver, tipo, tem algum mecanismo de estado excitado para fazer com que essa absorção tenha energia menor? E uma coisa também interessante é que, em geral, a absorção dinâmica de estado excitado, até onde eu conheço, não é tão forte. Aí foi isso que embananou minha cabeça, entendeu? Tá certo. Então, aqui o LB, o LA, ele está com energia maior mesmo. Está com comprimento de onda menor. Então, eu vou dar uma olhada nisso. Eu realmente não sei responder, porque o Jonathan ele falou aí dessa diferença em relação à polarização, à polaridade do meio, mas eu realmente acho que a gente precisa dar uma A minha olhada. única coisa que valeria a pena seria ver se realmente o LB tem algum outro pico mais intenso na região de energia um pouco maior, tipo, para, sei lá, 230, aí faria sentido, que você pode realmente ter alguma coisa meio anômala, assim. Certo. Sim, é de se esperar, né? O gap é maior, né? O HOMO, LUMO mais 1 e HOMO menos 1, HOMO, LUMO. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha, Jonathan. Né? Vamos ver. Ok, obrigado. Obrigado por chamar a atenção sobre isso. Bom, então o Arlan Gonçalves ele comenta depois, né, sobre a questão do GSA e GROMACS,
ele fala, talvez a forma mais fácil seria construir um script que executasse o GSA e o GNOMAX em sequência. Eu acho que faria sentido, Arlan, se o GROMACS tiver alguma representação implícita do solvente, que fosse bem, bem exata, né, bem, assim, fosse bem eficiente para a hidrofobicidade, né? O maior gargalo quando a gente usa método estocástico é que você não pode arrastar o solvente. Não dá para você sortear uma configuração que uma hora está dobrada de um jeito, outra hora está dobrada de outro. Não tem como arrastar o solvente. Então, tem que usar um solvente implícito. E o solvente implícito é um gargalo. Não existe nenhum modelo implícito de solvente que representa todas as propriedades do solvente aquoso, né? Então, a hidrofobicidade, que ela é bastante importante no nivelamento de proteínas, ela precisa estar muito bem representada, né? E o cálculo por GBSA, por exemplo, é pesadíssimo, né? Quando você calcula a superfície acessível ao solvente, a área, né, e otimiza a área hidrofóbica, né, minimiza, né, a área hidrofóbica exposta, né? E tem essa questão da entropia conformacional também, que não aparece diretamente nos cálculos, mas só a entropia de dessolvatação, dessa forma, né, calculando, minimizando a área exposta. Mas também é um cálculo pesado, que você tem que, a cada configuração, calcular a área hidrofóbica exposta e colocar um peso aí, né. A gente pensou nisso, né, durante os anos a fio aí, mas não conseguiu encontrar nenhuma maneira eficiente de fazer isso, né. Por isso que nivelamento de proteína também não avançou muito, né, por essa via, né. O que tem sido mais bem sucedido em nivelamento de proteína hoje são métodos que consideram, por exemplo, as estruturas já enoveladas, né, porque você tem que a informação sobre o enovelamento da estrutura está na sequência, então faz uma análise de sequência, né, em fragmentos de sequência, em distâncias entre resíduos, já com um banco de dados bastante limpos, e se usa inteligência artificial e outros métodos para poder montar, né, a estrutura a partir de sequências ainda sem estrutura definida, né. Então, é como se fosse uma modelagem por homologia mais enriquecida, né. É uma modelagem comparativa por estruturas já existentes, mas você usa a estrutura existente como um banco de dados para treinar, no caso de inteligência artificial, né, treinar a tua rede neural, né. Isso tem feito bem sucesso, viu? Quem ganhou, tem um concurso mundial, né, para enovelamento de proteína, e quem ganhou o último foi a inteligência artificial do Google, né, que foi adaptada para enovelamento, né. Fizeram algumas modificações e foi o que bateu, assim, de longe os outros métodos, né. Então, assim, tem caminhado por aí, porque eu acho que a questão do solvente, da hidrofobicidade, foi um gargalo difícil de transpor, né. Ok, obrigado. Temos uma última pergunta. O Marcelo Albuquerque, ele pergunta, quanto a caracterizações vibracionais dos resíduos, há como relacionar essas caracterizações com as transferências, por exemplo, entre o HOMO e LUMO mais N? E aí ele completa dizendo, isso é levado em conta nos cálculos, por exemplo, na transição HOMO para LUMO mais 1? Olha, a gente não leva em conta nada disso. A gente, inclusive, faz um cálculo de espectro bastante grosseiro, com métodos que não têm, assim, nem tradição de calcular espectro, porque o nosso cálculo, quando bota proteína, a água, né, o peptídeo, água e dinâmica ainda, a não ser que a gente tire fotos, né, do sistema e use métodos mais realísticos no cálculo de espectroscópio, né? Então, a gente não considera nenhum nível, né, superior de acoplamentos e tudo mais, né? A gente faz um cálculo bem básico, usando o semi-empírico, ou no caso da base HF3C, que é bastante leve e ela é péssima para esse tipo de cálculo, né, para espectro. E a gente está tentando usar DFT, C61G com dupla polarização,
Só sobre os fragmentos pequenos, indol, essas coisas, isso está rodando, né? Por enquanto a gente não tem, mas a gente já viu que o espectro já fica bem melhor, né? Mas a parte de acoplamento com vibracional, essas coisas a gente a gente nem sabe fazer, para falar a verdade. Se tiverem disponibilidade para colaborar com a gente nisso, a gente está à disposição, né? Ótimo, obrigado. Bom, apareceu mais uma pergunta do Arlan Gonçalves, estamos retornando ao LA-LB novamente. Em relação ao LA-LB, pode estar relacionado com o efeito catalítico enzimático, não? Em meio enzimático, a termodinâmica pode ser alterada. Por exemplo, alterações tanto no potencial químico quanto na dureza química, além dos gaps energéticos. Pode ter ocorrido também deslocamento dos orbitais de fronteira, o que já é bem elucidado na literatura. Por exemplo, em solventes, o HOMO se deslocaliza para o sítio ativo, enquanto o vácuo se concentra na periferia de uma proteína ou enzima. Então, olha, uma coisa é você falar de HOMO e LUMO molecular, né? No caso, o LUMO, né, que se desloca bastante. O HOMO, ele vai sempre ficar lá no cromóforo, né, como a gente está vendo. Mas isso ainda não responde. Bom, eu não sei, né? Por que LB está dando com energia menor do que LA aqui nessa figura, né? Eu precisaria ver na literatura se realmente, primeiro, né, se está correto isso. E se tiver aí, vamos ver, né? Vamos ver se realmente seria uma explicação essa, né? O Jonathan também foi num sentido parecido, né, de que a dependência com o solvente é diferente de LA em relação a LB, né? Um é mais influenciável. Agora, entender por que, né, isso acontece também não é uma coisa fácil, né? Os dois são dois dipolos cruzados, praticamente. Cruzando todo o indol, né, obviamente, mas a gente não sei por que um se comportaria de um jeito e o outro de outro, né? Não esperaria isso, né? Mas pode ser, né? Pode ser. Talvez um seja mais variável, né, do que o outro, mais suscetível ao solvente, né? O momento de polo aumenta ou diminui, dependendo de quem está no entorno, né? Pode ser. Seria entender isso. Pode ser, a literatura deve descrever bem isso, precisaria dar uma olhada. O indol é bastante estudado, justamente por causa do triptofano ser uma sonda intrínseca, né, de fluorescência de proteínas, né? Inclusive, os trabalhos clássicos mesmo sobre fluorescência do triptofano foram feitos há mais de 20 anos, né, de 30 a 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos não tem muita coisa. Você pega, faz um levantamento bibliográfico, os principais artigos são escaneados, né, para disponibilizar em PDF, não são PDFs mesmo, né? Coisas bem antigas, né? Bom, então, chegamos então ao fim das perguntas. Eu quero agradecer mais uma vez, professor Pedro Pascucci. Obrigado pela disponibilidade nesse colóquio. E, bom, pessoal, vamos agradecer. Podem usar o chat, se quiserem. Eu agradeço o convite, né, e como disse, né, o grupo está à disposição para colaboração. A gente realmente precisa, né, dessa mão, né, de vocês, né, para poder avançar nessa área, né. Meu background é em física, mas eu já migrei para biofísica e tenho atuado mais em biologia estrutural, né, nas últimas 2 décadas, praticamente. E tento sempre fazer alguma coisa mais avançada, a gente, em termos de física, né? A gente avançou com GSA, né? E com quântica, com método híbrido e tal, mas a gente não tem continuidade. E isso é ruim, porque a continuidade ela é muito importante nos laboratórios. Quando um aluno é ingressante, ele aprende com o que já está se formando, né? Que está saindo lá no doutorado, está ajudando a orientar o mais recente. Então, eu tenho, tanto em estatística quanto em quântica, quebra dessa continuidade por falta de braço, né? Então, acho que a colaboração vai ajudar muito. Se vocês tiverem disponibilidade, a gente está aberto a trabalhar nesses temas aí.
Valeu, E Pedro. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigado, Pedro. A gente se fala aí nos eventos da rede. Isso, Bom, na vamos rede Nano aí. continuar essa conversa aí para ver se a gente consegue algum ponto de contato para trabalhar juntos. Tá legal, é isso aí. Então tá, muito obrigado aí, Valeu, obrigadão. Excelente boa conversa. semana a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Sobreiro. Até mais, então. Tchau, tchau. Até terça. Até a próxima. Tchau. Até mais aí, tchau, tchau.